Bom, agora então nós vamos falar sobre as características do Renascimento, tá? Esse movimento vai ter 4 características que vão se destacar, né? Que são elas: a primeira, a valorização da cultura do passado greco-romano. O que é isso então, professora? Os artistas, dos cientistas, renascentistas, porque a gente vai ver artistas que trabalharam em vários campos, tá? Na literatura, na pintura, né? Pintores, escultores, cientistas, enfim, nesse ramo aí do Renascimento. Eles viam nas obras greco-romanas, né, no trabalho dos antigos gregos, dos antigos romanos, inspiração para as suas obras. E aí, como é que eles vão ter acesso a todo esse acervo, né, de obras, enfim? Graças à Igreja Católica, porque a Igreja Católica é que vai conseguir preservar, é quem vai guardar essas obras. E aí, então, esses artistas vão ter acesso a tudo isso para que eles possam dar continuidade, possam dar andamento ao seu trabalho. É interessante porque algumas pessoas falam assim, o período medieval, né, era um período das trevas, que não tinha conhecimento, que não tinha acesso a essas coisas, mas por quê? Porque realmente só quem tinha acesso ao conhecimento eram os monges, o clero, enfim, né? Tinha até os monges copistas, que eles que escreviam, né, muitos livros, que traduziram muitas obras. Então, eles que ficavam com esse acesso ao saber. E realmente, só que fazia parte do clero que tinha acesso ao conhecimento. A população não tinha. Então, o período renascentista, ele vai modificar tudo isso. Muitas pessoas, todas as pessoas vão poder ter acesso ao conhecimento. Então, a primeira característica é essa daí, a valorização do passado greco-romano, da cultura greco-romana. A segunda característica do movimento renascentista vai ser o antropocentrismo. O antropocentrismo, ele é o oposto do teocentrismo. Então vamos lá. O teocentrismo era a ideia que a Igreja Católica defendia durante a Idade Média. Então, teo, né, Deus, né, vem do latim, centrismo, Deus como centro de tudo. Então, tudo que acontecia é porque era a vontade de Deus. Né? Você já deve ter escutado pessoas falando assim, aconteceu tal coisa porque foi, né, Deus quem quis assim. Aconteceu isso aqui porque Deus quis assim. Então, tem gente que tem esse pensamento vem, dessa época, tá? Então, o antropocentrismo, ele vem com o Renascimento para dizer o quê? O homem, ele passa a ser o centro das coisas. Ele começa a ser visto como um ser criativo, virtuoso, que é capaz de mudar o seu destino, que ele é o dono do seu próprio destino. Então, ele não precisa, obviamente, né? Porque Deus falou, então vai acontecer assim porque Deus quer. Agora, uma coisa assim, até interessante para poder falar para vocês é o seguinte, perdão, né? O antropocentrismo, assim, os pensadores renascentistas, eles eram cristãos, tá? Eles não eram ateus. Interessante, né? Eles eram cristãos, só que eles queriam interpretar a Bíblia, né? Eles tinham uma outra visão. Eles queriam interpretar a Bíblia à luz do conhecimento e da experiência que foram herdadas da antiguidade. Eles tinham interesse em tudo que era humano, eles viam o homem como uma fonte inesgotável de energia, de talento para a ação, virtude, glória. Então, eles viam assim, Deus era essencial, mas também você não pode sempre falar, isso aconteceu porque Deus quis. Então ele começa a colocar assim, olha só, você é homem, você é ser humano, né? Quando eu falo homem, o ser humano é o ser, tá, gente? Você é capaz de pensar, você é dono das suas atitudes, você sabe o que você está fazendo. Então não pode falar assim, por exemplo, vou atravessar a rua, tá vindo um carro, né? E aí, se eu atravessar, eu corro o risco de ser atropelada. Eu sei, então, os riscos que eu vou, né, que eu estou me arriscando, que podem acontecer comigo, se eu tomar essa atitude. Então, não, mas foi porque Deus quis? Não, não foi porque Deus quis, foi porque você foi lá, você foi lá então e fez isso. Então seria mais ou menos isso. O homem ele é capaz de agir por conta própria. Então não precisa sempre colocar, não, foi Deus, foi Deus, foi Deus, ok? A próxima característica, o próximo ponto, individualismo. Nos nossos dias, né, nos dias atuais, a gente quando fala assim individualismo, é utilizado como um sinônimo assim, de egoísmo, pessoa que é individual, né, não quer ajuda, vive sozinha, sabe, não precisa de ajuda de nada nem de ninguém. Mas no período renascentista tem uma outra conotação, tá? É a seguinte, era até um sentido positivo, né? Significava que o homem individualmente era um ser criativo, talentoso, né? Ele tinha uma capacidade individual própria e muito forte.
né? Ele não precisa também estar sempre num conjunto, né, num todo, para ele poder ser alguém capaz de criar alguma coisa, tá? Então o individualismo aí é no caso que você, como um ser individual, você é capaz de criar, de fazer alguma coisa, tá? E a última característica é uma nova visão do tempo. Os renascentistas, né, eles acreditavam que o homem ele tinha o poder, né, esse tempo pertencia ao homem, e o homem deveria usar esse tempo para aperfeiçoá-lo, para conhecer, para experimentar, para enriquecer, obviamente, se fosse da sua vontade, tá? Já na época da Idade Média, na visão medieval, o tempo pertencia a Deus. Então, tanto até que tem uma expressão que é utilizada para falar do tempo de Deus chamada Kairos, que é o tempo de Deus, né? O nosso tempo é o tempo cronológico, né? A gente fala assim de Cronos, né? E o Kairos é o tempo de Deus. Então, na Idade Média, a visão que se tinha era que assim, o tempo era de Deus. Então, por exemplo, era pecado você emprestar dinheiro a juros, ou seja, você cobrar pelo tempo em que esse dinheiro foi emprestado. Então, assim, será pecado, seria errado. Porque Deus, o tempo dele era de uma outra forma, não funcionava assim, tá? Então, essas daí são as 4 características do Renascimento, tá? O próximo ponto que a gente vai entrar agora é o humanismo, tá? O humanismo ainda também é um movimento dentro do Renascimento, tá? A gente pode falar assim que é uma corrente, né? Uma corrente ideológica que vai se somar, que vai, né, se juntar às ideias do Renascimento, tá? Então também vai ser um movimento intelectual que vai propor o estudo desses autores greco-romanos, né? Que eu falei agora há pouco para vocês, a valorização, né, do passado, da cultura greco-romana. O humanismo ele vem então para fortalecer essa ideia. Esses humanistas, eles buscaram um padrão de ensino e um currículo para as universidades medievais, que na época ofereciam apenas 3 cursos, que eram Direito, Medicina e Teologia. E as universidades são criações da Igreja Católica, tá? A gente não pode esquecer disso. Então, como ela que criou as universidades, e esses 3 pontos, principalmente teologia, né, focava muito no ensino, né, na partilha das ideias da igreja, então os humanistas, eles vão propor eles vão propor uma reformulação, digamos, no currículo universitário e vão propor novos cursos, que vão ser eles a matemática, a literatura e a história, né? A história também ela vai vir, né, com uma nova carreira pelos renascentistas, tá? Então, o que acontecia? Naquela época, por exemplo, se um doutor da igreja, né, ele falasse algo assim, olha só, vamos supor, a minha blusa é azul, né? Você, não, essa blusa é preta. Então, ele falou, tá falado, era uma afirmação, ninguém poderia contestar. Porque ele era doutor da igreja, ele vinha com conhecimento da igreja, aquela coisa toda. Então, os renascentistas, eles começam então a propor novas ideias, também novos conhecimentos, novas profissões, para ampliar tudo isso daí, tá? Então, a ideia deles era propor um novo conhecimento, tá, minha gente? Para o ser humano e para o mundo. Então, eles traduziram muitos textos antigos, eles se basearam também nesses textos, eles aprofundaram o conhecimento das línguas, da literatura, da filosofia, da história, da matemática. E esse termo humanista, até então, ele era utilizado só para ser para os eruditos, né? Para as pessoas que estavam dispostas a reformar todo o currículo das universidades. Bom, depois de um tempo, né, posteriormente, então, esse termo humanista ele vai ser aplicado para todas as pessoas que se esforçavam em criar uma nova cultura. Então, os humanistas eles estavam com a responsabilidade de levar esse ideal, né, da verdade para as pessoas. Eles então vão se opor às verdades da igreja, né? Então eles vão desafiar o domínio cultural da igreja. Eles vão propor o uso da razão. O uso da razão e da experiência para se chegar a uma nova verdade na vida, tá? Então, os humanistas, eles rejeitavam qualquer cultura que fosse uma cultura dominante, né, como a cultura da igreja. Que era uma cultura, assim, como eu falei para vocês, eles não eram ateus, tá? Eles eram cristãos, só que eles queriam reinterpretar a Bíblia. Ah, não, mas será que realmente é assim?
Será que realmente foi essa mensagem que Deus quis passar pra gente? Então eles tinham essa ideia, né, de mostrar que nem tudo acontecia como realmente a igreja divulgava, né, que as coisas poderiam ter uma outra interpretação, tá?